Boa tarde, pessoal. Então, dando prosseguimento aí à matéria, a teoria, a gente vai ver agora desigualdades, tá? E conforme eu havia falado, vamos ver a parte de desigualdade entre as médias, tá? Vamos aprender algumas médias, 4 médias principais, e depois vamos ver a desigualdade entre elas que cai muito aí nas provas, tá? Então, a primeira desigualdade que a gente vai ver, então, a gente vai estudar agora as desigualdades. Desigualdades básicas, tá? Bem, as primeiras desigualdades que nós vamos estudar, das básicas, é a desigualdade entre as médias. Vamos colocar aqui, ó. Desigualdade entre as médias. Certo? Então, a primeira média, as primeiras duas desigualdades que a gente vai provar, que a gente vai ver, é entre a média aritmética e a média geométrica. Então, a primeira aqui, ó, vou colocar aqui, ó, I.1, a primeira é desigualdade entre a média aritmética e geométrica. Para facilitar o esquema, vamos colocar aqui assim, para ficar mais rápido. Vou colocar aqui ponto 1, colocar assim, ó, MA, que é média aritmética, a média aritmética, a gente vai provar que ela é maior ou igual que a MG, que é a média geométrica. A gente vai provar que a média aritmética é maior ou igual que a média geométrica. Antes vamos saber entender o que é média aritmética e o que é média geométrica aqui. Bem, média aritmética. Média aritmética é você somar uma quantidade e dividir por essa quantidade. Somar uma quantidade de elementos e dividir pela quantidade de elementos. Por exemplo, então calcular a média aritmética entre 2, 3 e 7. Ora, o que vai ser? Vai ser 2 mais 3 mais 7, são 3 elementos, vou dividir por 3. 3 e 2, 5, 7, 12, por 2, por 3 dão 4. Então a média aritmética entre 2, 3 e 7 é 4. Certo? Soma os elementos e divide pela quantidade deles, que são 3. 1, 2, 3. Certo? 3 mais 5, 12. 3 mais 2, 5, mais 7, 12. Por 3, 4. Então a média aritmética é 4. E média geométrica? A média geométrica, por exemplo, entre 8 e 2, é a raiz quadrada, cujo índice, que é essa parte daqui da raiz, a gente estudou isso, é igual a quantidade de elementos. Quantos elementos aqui? Tem 2. Então aqui vai ser 2. Não preciso colocar quanto é 2, mas estou colocando para ver que tem 2 elementos, aqui o índice vai ser 2. É a raiz quadrada do produto desses elementos. Nesse caso é a raiz quadrada de índice igual ao número de elementos. É a raiz quadrada do produto. Raiz quadrada não, desculpa, deixa eu me expressar melhor. É a raiz cujo índice é a quantidade de elementos e cujo radicando é o produto desses elementos. Pronto. Então, ó, por exemplo, a média geométrica entre 8 e 2 tem 2 elementos, o índice vai ser 2, que é a quantidade de elementos. E o radicando, que vai ficar aqui dentro, é o produto desses elementos, ou seja, 8 vezes 2. Então vai dar raiz quadrada de 16, cujo raiz quadrada de 16 é 4. Então deu para entender que seria a média aritmética e geométrica? Então, se eu fosse generalizar, por exemplo, a média aritmética e geométrica, seria o seguinte: a média aritmética entre os elementos x1, x2 até xn, considerando elementos, seria quem? Seria o somatório desses elementos, ou seja, x1 mais x2 mais reticências mais xn, dividido por essa quantidade de elementos, que seria n elementos.
Então seria a soma desses elementos dividido pela quantidade. E quem seria a média geométrica? A média geométrica de x1, x2 até xn seria a raiz quadrada, cujo índice é a quantidade de elementos, ou seja, de 1 até n tem n elementos. Então o índice vai ser n. E cujo radicando é o produto desses elementos, seja x1 vezes x2 vezes reticências vezes xn, tá? Então o radicando seria o produto de todos esses. Deixa eu espremer melhor aqui, para poder, ó, x1, x2 até xn. Vai ser quem? Vai ser a raiz de índice n, porque são n elementos, e o radicando vai ser o produto desses elementos, vai ser x1 vezes x2 vezes reticências vezes xn. Então essa é a generalização da média aritmética e da média geométrica, tá aqui, certo? Então isso é para dar um conceito inicial do que seria cada uma delas. Agora a pergunta que não quer calar é o seguinte: a média aritmética é sempre maior ou igual que a média geométrica. Isso que a gente vai ver agora. Uma vez aprendido o que é cada uma, vamos provar que esse resultado aqui, da média aritmética para n elementos, é sempre maior ou igual que esse resultado aqui, que é a média geométrica para esses mesmos n elementos. Tá? Então dá um pause aí, copia. A gente já viu o que é média, agora vamos provar essa primeira desigualdade aí. Tá? Vou apagar aqui. Dá um pause e copia. Tá ok? Dá para ver direito? Dá, né? Então vou apagar aqui. Então embaixo do que eu coloquei aí, vocês colocam assim, demo, né? Seria demonstração. Bem, vamos tentar demonstrar utilizando o princípio da indução finita, que a gente já estudou. A gente vai ver se vale para uma certa quantidade de n elementos, se existe para algum n, e se existe para esse certo n, se existe para um n mais 1. E assim vai gerar um efeito cadeia. Existe para n, n mais 1, existe para n mais 1, n mais 2, n mais 2, n mais 3, e assim sucessivamente. Então vamos primeiro provar se existe para uma certa quantidade de elementos. Para ter média, eu tenho que ter no mínimo 2 elementos, senão não tem chance de ter média, certo? Se só tem um aluno da turma que chegou a 7, não tem média, porque só tem ele, entendeu? Então a média precisa de pelo menos 2 elementos, qualquer média. Então vamos fazer para n igual a 2. Para n igual a 2. Bem, para n igual a 2, quem seria? Vamos considerar 2 elementos. Vamos considerar aqui assim. A primeira etapa é o seguinte: vamos provar para a quantidade de elementos de 2 elementos. Então, eu só tenho x1 e só tenho um elemento de x2. Só tenho esses 2 elementos aqui. Bem, então quem seria a média aritmética entre eles? A média aritmética seria x1 mais x2 sobre 2, certo? E quem seria a média geométrica entre eles? A média geométrica seria a raiz quadrada de x1 vezes x2. Bem, vamos provar que para esses 2 elementos, essa média aritmética vai ser maior ou igual que essa média geométrica para esses mesmos 2 elementos. Porque se eu provar para 2, pelo menos eu já provei para 1. E se eu tenho para 1, eu tenho para um certo n. E depois vamos tentar para n mais 1, que é o princípio de indução finita. Bem, o que eu vou aplicar aqui? Eu vou fazer o seguinte, vou usar um artifício que é o seguinte. Se eu pegar a diferença entre eles, x1 menos x2, desculpa. Se eu pegar a diferença entre as raízes desses 2 elementos, ou seja, raiz de x1 menos raiz de x2, se eu fizer isso, e elevar ao quadrado, quando eu elevo essa diferença ao quadrado, esse resultado ou vai dar zero ou vai dar um número maior que zero, porque está elevado ao quadrado. Então esse resultado é sempre positivo ou nulo. Desenvolvendo esse quadrado aqui, você vai ter que vai dar x1, e é claro, considerando os elementos positivos, né? Deixa eu colocar aqui, ó, x1, x2 são maior do que zero. Todos os dois maiores do que zero, certo? Porque senão, quando eu levar ao quadrado aqui, não vai dar x1, vai dar módulo de x1, tá? A gente estudou isso em módulo. Então vai dar x1, porque x1 e x2 são positivos, vai dar, elevar ao quadrado vai dar o próprio x1. Menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo. Então, menos 2 raiz de x1 vezes x2. Mais o quadrado do segundo, vai ficar mais x2. Isso é
maior ou igual que zero. Vamos passar esse cara para o outro lado. Vai ficar o seguinte, vai ficar x1 mais x2 maior ou igual que 2 raiz de x1 vezes x2, certo? Eu posso dividir essa desigualdade toda por 2, que é um número positivo, sem ter que trocar o sentido da desigualdade, porque 2 é positivo, então eu divido tudo por 2. Se eu dividir por 2 vai dar x1 mais x2 sobre 2, deixa eu digitar aqui, x1 mais x2 sobre 2 maior ou igual que raiz de x1 vezes x2. Ora, quem é x1 mais x2 sobre 2? É a minha média aritmética desses dois números. Ficou sendo maior que a raiz quadrada do produto, que é a média geométrica entre eles, certo? Então, o que eu acabei de provar? Que para dois números, essa desigualdade aqui entre as médias é satisfeita, certo? Então, eu já provei para uma certa quantidade n, no caso, a quantidade mínima, que seriam 2. Então, eu já sei que vale para um certo n, para n igual a 2. Então, partindo do pressuposto agora que vale para esse certo n, vamos tentar provar para o n mais 1. Então, copia isso aí, ó, dá um pause, copia essa primeira etapa da demonstração, provei para dois números. Vamos admitir como sendo verdade para n e vamos tentar provar para n mais 1, certo? Então, vou apagar aqui. Copia, dá um pause, copia e vou apagar. Então, a segunda parte da demonstração é o seguinte. Vamos admitir que ela é verdade com um certo n, e vale para n igual a 2. Vamos tentar provar para n mais 1. Então, admitindo que é verdadeiro para um certo n, é válida mesmo, para n igual a 2, eu acabei de provar, vamos tentar provar para um n mais 1, para o consecutivo dele, aumentar uma unidade no número de elementos. Bem, para isso, antes de fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar lá, vou considerar a média geométrica dos meus n elementos, vou chamar de A. E a média geométrica média aritmética desses n elementos eu vou chamar de B, certo? Então eu chamei esse aqui de A e esse aqui de B, certo? Bem, agora eu vou fazer o seguinte, como eu quero para n mais 1 elementos, eu vou ter que, deixa eu ver o foco aqui, ó, o foco ficou ruim. Ficou embaçado ali, ó, vamos ver se vai voltar. Pega aí, gente. Pega aí que o foco aqui ficou ruim, ó. Às vezes acontece isso com essa câmera. Vou ver aqui. Pronto, voltou. Voltou o foco aí. Vamos agora fazer o seguinte. Já que eu provei para um certo n, é válida para n igual a 2, vamos tentar provar para n mais 1, que é usar o princípio de indução finita. Para isso eu vou chamar a média geométrica de n elementos, que é a raiz enésima do produto dos n elementos de A. E vou chamar a média aritmética desses n elementos, que é a soma desses n elementos dividido pela quantidade, n, de B. Bem, o que eu quero provar? Quero provar para n mais 1 elementos. Então eu vou aumentar uma unidade no número de elementos. Só que esse enésimo mais 1, n mais 1, esse elemento n mais 1, eu vou chamar ele do A. Vou acrescentar esse elemento, esse todo aqui, ó, que é o A, eu vou chamar ele do n mais 1, o elemento n mais 1. Então o elemento n mais 1 vai ser o raiz enésima desse produto, certo? Então vamos fazer aqui assim. Quem seguir então a média aritmética de n mais 1 elementos? Seguir o primeiro elemento, mais o segundo, mais o enésimo, mais o enésimo mais 1, o elemento de ordem n mais 1, que eu vou chamar esse de A aqui, eu vou acrescentar esse cara aqui. Então vai ser meu A, certo? Então eu tenho n elementos mais 1, mais esse resultado todo aqui que eu chamei de A. Então eu acrescentei mais um elemento. Então a média aritmética seria essa soma, dividido pela quantidade que seria n mais 1. Então essa seria a minha média aritmética
de n mais um elemento, certo? MA de n mais 1. NA de n mais 1. E quem seria a média geométrica desses n elementos? Seria raiz quadrada não, raiz de índice n mais 1, não é isso? N mais 1 de quem? Do produto de todos eles. Então seria x1 vezes x2 vezes reticências vezes xn vezes o meu enésimo primeiro termo, que seria quem? O A. Eu percebi que foi o A. Então vezes A. Então isso seria a minha média geométrica desses n mais 1 termos, certo? Bem, o que eu quero provar? Quero provar que essa média aritmética é maior ou igual que essa média geométrica, sabendo que a média aritmética para n termos é maior que a média geométrica para n termos. Bem, eu provar que isso aqui é maior que isso é fazer o seguinte, ó, vamos usar o mesmo raciocínio que a gente fez naquela questão de cordas. Lembra das cordas? Que eu provar que aquela corda era mínima? Aí eu peguei uma corda qualquer e falei que a diferença entre essa corda e a corda mínima tinha que ser uma diferença positiva, já que aquela corda era mínima. Para eu provar que esse resultado aqui é maior que esse, a diferença desse menos esse tem que dar positivo. Porque se esse menos esse dá um número positivo, é sinal que esse cara é maior do que esse cara. Aí se for zero, vai ser igual. Mas vamos ver primeiro a diferença entre eles. Se der positivo, eu já descobri que esse cara é maior que esse. E se for zero, que esse cara é igual a esse. Então, se chegar nessa conclusão, eu já provei que vale para n mais 1 termos. Ou seja, que a média aritmética é maior ou igual que a média geométrica. Então, para isso, vamos fazer esse menos esse. Então, vou colocar aqui, ó. Então, vai ficar... Bem, vamos analisar antes cada termo que está aqui. Quem é x1 mais x2 mais x3 mais xn? É n vezes o b. Então, esse aqui, ó, é n vezes o b, não é isso? É só multiplicar e incluir isso aqui, ó. A soma vai ser n vezes b, que está ali. Quem é esse cara aqui? É a elevado a n, não é isso? Esse cara aqui, que está aqui dentro, o produto dos termos, é só levar a n ambos os lados. O produto dos termos vai ser quem? Isso aqui é a elevado a n. Bem, agora vamos fazer isso aqui menos isso. MA menos MG. Então vai ficar quem? Vai ficar... Colocando aqui, ó. Vai ficar NB mais A sobre N mais 1 menos. Aqui vai ficar raiz de índice N mais 1 de quem? De AN vezes A. De A elevado a N mais 1. Ora, A é um número positivo, então eu posso cortar isso com esse mesmo que deu um número par, certo? E N seja uma quantidade ímpar, então eu posso cortar, vai dar A. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou ficar com o seguinte resultado. Vai ficar NB mais A sobre N mais 1 menos A. NB mais A sobre N mais 1 menos A. Então vai ficar isso menos isso vezes isso. Vamos ver aqui, ó. Vou continuar aqui embaixo. Então vai ficar NB mais A menos A vezes N dá menos AN. Menos A vezes 1 menos A sobre N mais 1. Bem, fazendo isso aqui, ó, esse A vai cortar com esse A. Posso colocar um N em evidência. N que multiplica B menos A sobre N mais 1. Bem, vamos analisar esse resultado. O que eu fiz? Peguei a média aritmética e subtraí na média geométrica. Se esse resultado menos esse der positivo, é porque esse cara é maior que esse. E se der nulo, porque esse cara é igual a esse. Bem, vamos analisar isso aqui, ó. Vamos analisar essa diferença. Encontrei. O N
é sempre um valor diferente de 0 maior que 2, certo? Maior ou igual que 2. Então, meu n é sempre um número maior ou igual que 2, porque não tem sentido eu falar em média para um só elemento. Então, n é maior que 2. Então, isso aqui no mínimo vai dar 3 e vai dar 2, ou seja, vai dar positivo e positivo. Jamais o n vai ser 0. Agora vamos analisar B menos A. A gente partiu do pressuposto que vale para uma certa quantidade em n. Ou seja, nessa condição, tendo n elementos, o B é maior ou igual que o A. Já partiu desse pressuposto que o B era maior ou igual que A. O que eu queria provar para n mais um elemento. Eu acrescentei mais um elemento aqui e aqui, certo? Mas para n elementos, eu pressupus que fosse verdadeiro para n elementos. E é verdadeiro para n, a partir desse pressuposto, pressuposição. Ou seja, que B é maior ou igual que A. Bem, mas se B é maior que A, maior ou igual que A, passa para o outro lado. Vai dar que B menos A é maior ou igual que 0. Bem, se B menos A é maior que 0, essa diferença pode dar nula, ou seja, vai dar 0 a diferença. Ou se B for maior que A, que vai dar positivo e o restante vai dar positivo. Ou seja, essa diferença também é maior ou igual a 0. Recapitulando, eu parti do pressuposto que era válida para essa desigualdade das médias, era válida para uma certa quantidade de n elementos, ou seja, a média aritmética é maior ou igual que a média geométrica. E queria provar para n mais 1. Aí eu acrescentei esse enésimo, esse termo de ordem n mais 1, eu chamei de A. Acrescentei a própria média geométrica. Aqui, na média aritmética, acrescentei esse termo A. E na média geométrica, acrescentei o A também. Bem, aí quando eu para provar isso aí, eu fiz o seguinte. Se acrescentando mais um elemento, que é o enésimo, n, é o termo de ordem n mais 1, que eu chamei de A, tendo um total de n mais 1 elementos aqui e aqui dentro, se eu provar que essa diferença de média aritmética menos média geométrica, vou fazer a diferença de MA menos MG. Se eu chegar nessa diferença e ao analisar essa diferença, ver que ela ou vai ser 0 ou vai ser positiva, eu provei que o MA é maior ou igual que o MG. Então eu fiz essa diferença, dessa menos essa. Cheguei nesse resultado aqui. Bem, o n jamais vai ser nulo, porque o n é sempre um número maior ou igual que 2, que não tem sentido ter média para um só elemento, é de 2 para cima. Então aqui vai dar 2 no mínimo, aqui vai dar 3, um número positivo jamais vai ser nulo. E aí B menos A? Ora, eu parti do pressuposto que para n elementos, o B é maior ou igual que A, ou seja, a média aritmética é maior ou igual que a média geométrica. B é maior que A. Passo para o outro lado, B menos A é maior ou igual que 0. Então essa diferença B menos A ou vai ser nula, ou seja, tudo vai dar 0, ou vai ser positivo, dando esse resultado positivo. Ou seja, essa fração é maior ou igual a 0. Então, conforme queríamos demonstrar, está demonstrado aí. Então, a primeira etapa das desigualdades é justamente o que a gente acabou de provar aí. Que a média aritmética é maior ou igual que a média geométrica, para n termos. Então dá um pause aí, quem não entendeu me pergunta, tá? Eu vou apagar, dá um pause, tenta entender, eu vou apagar e eu vou continuar, ok? Então o que a gente acabou de provar? Acabamos de provar a desigualdade entre a média aritmética e geométrica, ou seja, que a média aritmética é maior ou igual que a média geométrica. A gente acabou de provar isso aí. Tá? O que a gente vai provar agora? Vamos provar que a média geométrica é maior ou igual a desigualdade entre a média geométrica e a média harmônica. Tá? Então, copie isso aí, a gente acabou de provar isso. E a gente vai provar agora o número 2, que seria média geométrica, MG,
maior ou igual que a MH. Média harmônica. Bem, média geométrica a gente já viu que é a raiz quadrada de índice igual a quantidade de termos e no radicando é o produto dos termos. E quem seria a média geométrica? É o inverso da média aritmética dos inversos. Bem, é bem complicado assim, mas vamos ver aqui, ó. Por exemplo, quero calcular a média. Vamos colocar logo aqui um exemplo para não fugir da regra. Quero calcular a média geométrica entre colocar aqui entre 2 entre 2, 16 e 2. Não, desculpa. Deixa eu ver aqui. Entre 2. Deixa eu fazer. Vamos colocar aqui um número mais fácil aqui. Vamos colocar entre 25 e 4. 25, 4. Deixa eu colocar aqui, ó, pé. 125, 8 e 27. Quero calcular a média geométrica entre 125, 8 e 27. E quero calcular a média harmônica entre 2, 3 e 5. Bem, quem seria a média geométrica entre 125, 8 e 7? Olha, isso aqui seria quem? Seria a raiz, cujo índice é a quantidade de termos, 1, 2, 3, 3 termos. E aqui vai ser o produto deles, 125 vezes 8 vezes 27. Então seria quanto? Seria a raiz cúbica. 125 é 5 ao cubo, 8 é 2 ao cubo, 27 é 3 ao cubo. Então isso vai dar 5 vezes 2 vezes 3. 5 vezes 2, 10 vezes 3, 30. Então a média geométrica seria 30, certo? E quem seria a média harmônica? A média harmônica é o seguinte. É 1 sobre, ou seja, o inverso. Inverso de alguma coisa é 1 sobre alguma coisa. O inverso de quem? Da média aritmética dos inversos. A média aritmética dos inversos é 1 meio mais 1 terço mais 1 quinto sobre 3. Então 1 meio mais 1 terço mais 1 quinto, isso tudo sobre 3. Bem, quanto é que vai dar isso aqui? 2 vezes 3 dá 30. Vai ficar 1 sobre. Aqui vai dar 30, é MMC, não é isso? Aqui vai dar 15 mais 10, 25. 25 mais 6, 31. Vamos ver as contas aqui. Aqui vai ficar 15 mais 10, 25 mais 6, 31. Então isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 90 sobre 31, não é isso? Essa é a média harmônica. Então vai ficar 1 sobre, essa soma aqui, dá MMC entre 2, 3 e 5, são primos, dá 30. Que vai dar 15 mais 10, 25 mais 6, 31 sobre 30. 31 sobre 30 vezes 1 terço vai dar 31 sobre 90. 1 sobre 31 sobre 90, 1 sobre 31 sobre 90 vai dar 90 sobre 31. Então dá 90 sobre 31 avos. E a média geométrica deu 30. Então olha só, a gente acabou de ver o que é a média harmônica, né? Então é o inverso, 1 sobre a média aritmética dos inversos. Pega cada número desse e inverto e acha a média aritmética desse inverso. É a soma
dos inversos dividido pela quantidade de inversos, ou seja, 1 meio mais 1 terço mais 1 quinto sobre 3. E o inverso disso, ou seja, 1 sobre esse resultado. Deu 90/31 ovos. O que a gente vai provar agora? Então a gente já reconheceu cada média aqui. O que a gente vai provar agora? Que essa média aqui, geométrica, é maior ou igual que a média harmônica, não é isso? Então copie isso aí pra gente continuar. Vou apagar essa parte aqui, ó. Tá aí, pra gente continuar. Vou apagar aqui, tá? Bem, a gente generalizou, copia embaixo do que a gente acabou de falar aqui, que não tem espaço no quadro. Coloca uma setazinha e coloca assim. Quem seria a média geométrica para n termos? Para x1, x2, até xn. Quem seria a média geométrica para n termos? A gente já viu, seria a raiz de índice n, já que são n termos, do produto, né? x1 vezes x2, reticências vezes xn, não é isso? Vezes xn, não é isso? Essa seria a média geométrica desses n termos aqui. A raiz de índice n, que é a quantidade, vezes o produto desses n termos. x1 vezes x2 vezes reticência vezes xn. E quem seria a média harmônica desses n termos? Bem, a média harmônica desses n termos, x1, x2 até xn, seria quem? Seria 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais reticências mais 1 sobre xn, isso tudo sobre n. Ou seja, o inverso da média aritmética. Essa aqui é a média aritmética, só que dos inversos. Então, é o inverso 1 sobre a média aritmética dos inversos. Então, só generalizei, que seria a média geométrica e a média harmônica. Bem, agora eu copio isso aí, a generalização, né? A gente viu um exemplo, generalizou, agora vamos provar que a média geométrica é maior ou igual que a média harmônica, tá? Que é maior ou igual que a média harmônica. Vamos provar isso aí, tá? Então, copio isso aí. Vamos provar agora isso aí. Vou apagar aqui. Embaixo disso, vocês colocam agora o que eu vou colocar aí, que seria a demonstração. Então, seria a demonstração disso aí. Bem, para demonstrar isso aí, eu vou fazer o seguinte. Vou usar o que a gente aprovou, que a média aritmética maior ou igual que a média geométrica. Então, a gente sabe, por exemplo, vou usar um artifício. Vou fazer a média aritmética dos inversos. Quem seria a média aritmética disso aqui, ó? Ah, professor, por que você está usando isso? É um artifício de demonstração. Vamos fazer a média aritmética dos inversos, ou seja, 1 sobre x1, a média aritmética entre 1 sobre x1, entre 1 sobre x2 e 1 sobre xn. Quem seria a média aritmética desses termos aqui? Seria a soma deles, ou seja, 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais reticências mais 1 sobre xn. Seria a soma dos inversos dividido pela quantidade n, certo? Essa seria a média aritmética desses inversos aqui. Beleza? Mas eu sei que essa média aritmética dos inversos ela é maior ou igual que a média geométrica desses mesmos termos que estão aqui. A gente já provou isso. Ou seja, a média aritmética desses termos é maior ou igual que a média geométrica desses mesmos termos aqui. Ou seja, esse resultado aqui, ou seja, 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais reticência mais 1 sobre xn dividido por n, a gente já provou que esse resultado é maior ou igual que a média geométrica desses mesmos termos aqui. Que é a média geométrica desses termos aqui? É a raiz de índice n, já que tem n termos nisso, do produto deles, ou seja, esse produto não vai dar isso, vai dar 1 em cima, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1, e embaixo vai dar quem? Vai dar x1 vezes x2 reticências vezes xn. Bem, vamos analisar agora o que seria isso aqui. Eu sei que a média harmônica é 1 sobre isso. Então, isso aqui é o inverso da média harmônica. Vê se isso aqui não é o inverso da média harmônica. Pega lá a generalização da média harmônica. Está lá, 1 sobre esse resultado aqui.
Então o inverso da média harmônica, que é o inverso da média harmônica, vai ser isso sobre isso. Então esse resultado aqui, ó, lá a gente tinha visto o seguinte, ó, só recordando, que a média harmônica seria quem? Seria 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais reticências mais 1 sobre xn. Isso tudo sobre n. Isso seria a média harmônica. A gente já viu isso aqui, a generalização da média harmônica para n termos. O inverso da média aritmética dos inversos. Vou pegar os inversos, vou somar e dividir pela quantidade, achar a média aritmética. E vou achar o inverso disso. Isso é a média harmônica. Então isso aqui é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que n sobre primeiro vezes verso segundo. N sobre 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais reticências mais 1 sobre xn. Então a média harmônica é n sobre isso. Olha, o que eu escrevi aqui? Isso sobre n. Olha, se a média harmônica é n sobre isso, e isso aqui deu n sobre a soma dos inversos, se a média harmônica deu a quantidade dividido pela soma dos inversos, e aqui a soma dos inversos dividido pela quantidade, é sinal que esse resultado aqui é o inverso desse. Certo? Então, essa média aritmética dos inversos é o inverso da média harmônica desses n termos, certo? Do x1, x2, x até xn. Então, esse aqui, ó, esse cara é o inverso desse aqui, certo? Então, todo mundo viu isso, né? Vamos fazer o seguinte. Eu sei que esse cara que está aqui, ó, é o inverso 1 sobre a média harmônica, MH. É o inverso da média harmônica, não é isso? Para os x1, a média harmônica dos termos x1, x2 até xn. Não é a média harmônica dos inversos, não. A gente viu que a média harmônica para n termos, x1, x2, x3 até xn, vai dar n sobre 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais reticências mais 1 sobre xn. E descobri que, comparando isso com esse resultado, que esse resultado é inverso da média harmônica é inverso da média harmônica desses n termos. Bem, agora vamos analisar esse resultado aqui. Isso aqui não é a mesma coisa que raiz de 1, raiz de A sobre B, raiz enésima de A sobre B, raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Então a raiz enésima de 1 é 1 mesmo, então vai dar 1 sobre a raiz enésima disso aqui. Olha, a raiz enésima disso aqui é 1 sobre quem? Sobre a média geométrica. Então isso aqui é o inverso da média geométrica de n termos, de x1 até xn. Agora vamos comparar isso aqui. Então descobri que isso aqui é o inverso da média harmônica, isso aqui é o inverso da média geométrica. Bem, vamos comparar essas duas frações aqui. Elas têm o mesmo numerador. Frações que possuem o mesmo numerador, a maior é que possui o menor denominador. Então esse valor aqui, a média harmônica, tem que ser menor que a média geométrica. E quando é que vai ser igual? Quando a média harmônica for igual à média geométrica. Então, conclusão, a média harmônica, para isso ser maior que isso, a média harmônica tem que ser menor ou igual que a média geométrica. Então, a conclusão que eu chego, analisando essas duas frações, já que essa é maior que essa, que esse denominador aqui é o quê? É menor ou igual que esse denominador aqui. Ou seja, a conclusão então que eu vou tirar é a seguinte. Então, a conclusão que a gente chega é que é o seguinte, que a média geométrica é maior ou igual que a média harmônica. Está demonstrado aí. Ou seja, recordando, se as frações têm o mesmo numerador e essa é maior que essa, então esse denominador tem que ser menor ou igual que esse. Ou seja, MG é maior ou igual que MH, conforme queríamos demonstrar. Tá? Então copie isso aí, tente entender. Se não entenderam, caso não tenha entendido, me pergunte aí no chat ou no WhatsApp, tá? Eu vou apagar aqui para a gente continuar a outra desigualdade, tá ok? Então a gente já viu a desigualdade de média aritmética e média geométrica. Provamos que a média aritmética é maior ou igual que a média geométrica. Vimos o que seria a média harmônica e comparamos com a média geométrica. E descobrimos que a média geométrica é maior ou igual que a média harmônica. Então olha só, o que a gente pode deduzir daí? A gente já descobriu que a média
Anteriormente, a gente descobriu na primeira desigualdade que a média aritmética é maior ou igual que a média geométrica. E o que a gente descobriu agora? Que a média geométrica é maior ou igual que a média harmônica. Ora, se isso é maior ou igual que isso, e isso é maior ou igual que isso, então isso é maior ou igual que isso, que por sua vez é maior ou igual que a média harmônica. Então, por enquanto, o jogo está empatado assim. A média aritmética, a gente descobriu que é maior ou igual que a média geométrica, que por sua vez é maior ou igual que a média harmônica. Certo? Então, essa é a desigualdade entre as médias. Ou elas são iguais, ou são diferentes em qual a maior é a média aritmética. A intermediária seria a média geométrica, para n números, caso os números sejam diferentes, e a menor é a média harmônica para n números. E se os números forem iguais? Aí todas essas desigualdades vão ser estabelecidas, ou seja, se os números são iguais, em análise são iguais, então a média aritmética vai se tornar igual à média geométrica e vai se igualar à média harmônica. Certo? Então a gente descobriu por enquanto isso aí, que a média aritmética é maior ou igual que a média geométrica e que a média geométrica é maior ou igual que a média harmônica. Essa é a desigualdade entre as três médias por enquanto. Então copie isso aí, ó. Eu vou apagar e vamos para uma outra desigualdade aí que seria com a média quadrática em relação à média aritmética. Então vou apagar aqui para a gente continuar. Bem, a terceira etapa da desigualdade seria a comparação entre a média quadrática, vou chamar de MQ, que é a média quadrática, que é maior ou igual que MA, que seria a média aritmética. Bem, quem é a média quadrática? A média quadrática é o seguinte: eu quero estabelecer a média quadrática MQ entre os seguintes elementos: 2, 2, 1, 2, 2, 8, 2, 2 e 2, 2 e 5, por exemplo. Quem seria a média quadrática entre 2, 2 e 5? A média quadrática é o seguinte, ó. Vai ser sempre a raiz quadrada. Aqui não vai ter índice igual ao número de elementos, não. Vai ser sempre 2 aqui, sempre índice 2. Aqui dentro do radicando, eu vou colocar o seguinte, uma fração, em que o numerador vai ser a soma dos quadrados dos números, ou seja, vai ser 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. E o denominador vai ser a quantidade de elementos que eu tenho, 3, certo? Então, quem vai ser minha média quadrática? Não vai dar exato, mas não tem importância não. Vai ser 4 mais 4, 8. 8 mais 25, 33. 33 terços, que vai ser a raiz de 11, não é isso? Então vai dar raiz de 11 a média quadrática. Bem, a média aritmética a gente já está acostumado a fazer, a gente já sabe fazer, né? Só vou colocar aqui como exemplo. Calcular a média aritmética entre 2 e 6, né? Entre 2 e 6. Seria você pegar o 2, somar com 6 e dividir pela quantidade que é 2. Não é isso? Vai dar 8 sobre 2, que vai dar 4. Essa é a média aritmética. Bem, então a gente já sabe que a média quadrática é a raiz quadrada sempre. Aqui dentro uma fração cujo numerador é a soma dos quadrados dos elementos e o denominador é a quantidade de elementos. E a média aritmética é somar e dividir pela quantidade. Está aqui, já viu o exemplo. Agora vamos generalizar as duas aí de novo. Então eu vou apagar aqui, ó. Vocês colocam certo aqui embaixo de cada uma, para poder, que aqui não cabe no quadro, para poder generalizar. Então, generalizando aí, a média quadrática, para esses termos aqui, x1, x2, até xn, seria quem? Seria a raiz quadrada sempre da soma dos quadrados
x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais reticências mais xn ao quadrado dividido por essa quantidade n. Essa seria a generalização da média quadrática para n termos, certo? A raiz quadrada da soma de quadrados dividida pela quantidade. E quem seria a média aritmética de n termos? x1 mais x2, reticências, até xn. Seria quem? Seria a soma desses n termos, né? Dividido pela quantidade deles, que é n, certo? Então essa seria a generalização da fórmula para n termos da média aritmética para a média quadrática. A gente quer provar agora que a média quadrática é sempre maior ou igual que a média aritmética. Então copiem isso aí, as generalizações, vou apagar tudo e vamos fazer a demonstração. Bem, antes da demonstração em si, vamos partir do seguinte pressuposto. A diferença de dois números reais qualquer, a menos b ao quadrado, é sempre um número maior ou igual a zero. Isso aí não precisa explicar, porque qualquer número ao quadrado ou vai dar zero ou vai dar um número maior que zero, porque ele é elevado ao quadrado. Mas se eu desenvolver isso aqui, vai ficar aqui a 2 menos 2ab mais b2 maior ou igual que zero. Passo 2ab para o outro lado. Vai ficar aqui a 2 mais b2 é maior ou igual que 2ab. Bem, eu vou usar essa desigualdade, ou seja, que a soma dos quadrados de dois números reais é sempre maior ou igual que o dobro do produto deles, sempre. Para poder provar essa desigualdade dessas médias aí. De que forma? Antes, guarda essa informação que a gente acabou de provar agora e vamos analisar uns quadrados de somas aqui interessantes. Por exemplo, eu vou precisar disso mais do que eu vou explicar agora. Então presta atenção aqui. Se eu tenho assim, x1 mais x2 ao quadrado, isso vai me dar x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais 2x1 x2. Bem, agora vamos comparar esse resultado, que é o quadrado dessa soma, usando essa desigualdade daqui que a gente acabou de provar. O que a gente provou? Que o dobro do produto dos números reais é menor ou igual que a soma dos quadrados dele. Então esse cara que está aqui, ele é menor do que 2x1 x2, 2x1 x2 é menor ou igual que x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, que a gente provou aqui em cima. Se esse cara é menor que a soma dos quadrados, na hora que eu substituir esse cara daqui, tirar esse cara, e no lugar dele colocar x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, e somar com o que está aqui, o novo resultado vai ser maior do que esse que está aqui. Concorda comigo? Porque esse cara, 2x1 x2, vai ser menor ou igual que x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Então, se eu substituir 2x1 x2 por x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, e somar com x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, o novo resultado vai ser maior ou igual que esse anterior. Então, esse resultado aqui é menor ou igual que x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais, vamos substituir isso aqui por quem? Por x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Então, o que eu fiz? Eu sei que o dobro do produto dos números reais é menor ou igual que a soma dos quadrados. Então, eu vou substituir ele pela soma dos quadrados. Substituir aqui, ó. Substituir ele pela soma dos quadrados. Certo? Então, se esse cara é maior ou igual que esse, então, e eu estou pegando ele e substituindo por uma coisa que é maior ou igual que ele, a nova soma vai ser maior ou igual que essa anterior aqui. Certo? Até aí tudo bem? Bem, fazendo as contas aqui, ó, associando aqui, vai ficar o seguinte, ó, x1 ao quadrado mais x1 ao quadrado vai dar 2, isso vai dar 2x1 ao quadrado, x1 ao quadrado mais x1 ao quadrado vai dar 2x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado mais x2 ao quadrado, 2x2 ao quadrado.
Dá para enxergar aí? Vou colocar mais espremido aqui. Então aqui vai dar 2x1 ao quadrado mais 2x2 ao quadrado. Bem, isso para 2 termos. Vamos tentar fazer para 3 termos. Como é que vai ficar? x1 mais x2 mais x3 ao quadrado. Isso vai dar x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado mais 2x1 x2 mais 2x2 x3 mais 2x1 x3. Certo? Bem, vamos substituir x1 x2 por x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Então isso aqui, eu vou substituir mesma coisa que eu fiz aqui em cima, vou substituir esse 2x1 x2 por x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Vou substituir 2x2 x3 por x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado. Vou substituir 2x1 x3 por x1 ao quadrado mais x3 ao quadrado. E vou somar com esse x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x ao quadrado. A nova soma vai ser maior ou igual que essa, de um modo análogo com o que eu fiz aqui em cima. Então isso vai ser menor ou igual que, vamos colocar aqui, vou repetir essa parte dessa soma aqui, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado. Bem, vou continuar aqui embaixo. No lugar do 2x1 x2 vai ficar mais x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, mais. No lugar do 2x2 x3 vai ficar mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado, mais. No lugar do x1 x3 vai ficar mais x1 ao quadrado mais x3 ao quadrado. Bem, o que vai dar isso aqui? Agora vamos ajustar os termos semelhantes, somar os termos semelhantes. Vai ficar x1 mais x1, 2x1, 3x1. Então vai ficar 3x1 ao quadrado. Então isso vai ser 3, vai dar 3x1 ao quadrado mais 3x2 ao quadrado mais 3x3 ao quadrado. Ou seja, essa soma toda aqui é menor ou igual que isso aqui, 3x1 ao quadrado mais 3x2 ao quadrado mais 3x3 ao quadrado. Certo? E essa soma aqui é menor ou igual que 2x1 ao quadrado mais 2x2 ao quadrado. Então, quando eu tenho dois termos, essa soma deu menor ou igual que 2x1 ao quadrado mais 2x2 ao quadrado. Quando eu tenho três termos, essa soma aqui foi menor ou igual que 3x1 ao quadrado mais 3x2 ao quadrado mais 3x3 ao quadrado. Então, generalizando, se eu tivesse n termos, x1 mais x2 mais reticências mais xn, e elevar-se ao quadrado, esse resultado aqui, que é dar x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais, por exemplo, xn menos 1 vezes xn, o resultado desse quadrado, dessa soma, esse resultado ia ser menor ou igual que quem? Se eu tenho dois termos, esse resultado vai ser menor que 2x1 ao quadrado mais 2x2 ao quadrado. Se eu tenho três termos, esse resultado vai ser menor ou igual que 3x1 ao quadrado mais 3x2 mais 3x3 ao quadrado. Se eu tenho n termos, esse resultado vai ser menor que n x1 ao quadrado mais n x2 ao quadrado, não é isso? Ou analogamente vai ser isso. Vai ser n x1 ao quadrado mais n x2 ao quadrado mais reticências mais n vezes xn ao quadrado, certo? Bem, então eu vou ter que usar agora esse aqui, ó, essa desigualdade, falar que esse quadrado dessa soma, que vai dar esse resultado aqui, menor ou igual que essa soma, eu vou usar essa desigualdade última, que eu provei por analogia, para poder provar essa desigualdade dessas médias. Então copia até aqui, tenta entender como eu cheguei nessa desigualdade, usei essa desigualdade básica e fui expandindo ela e descobri que vale para quadrado da soma de n termos.
quadrado da soma de termos é sempre menor ou igual que nx1 ao quadrado mais nx2 ao quadrado mais a reticência mais nxn ao quadrado, certo? Então tem que entender isso aqui, que eu vou precisar disso aqui para continuar na demonstração. Então copia aí que eu vou apagar, tá ok? Eu vou apagar isso aqui. Bem, para que eu usei aquilo lá? Pelo seguinte, agora eu vou pegar a média aritmética desses n termos, que é x1, desse termo aqui até xn, que é a média aritmética desses n termos, é x1 mais x2 mais reticências mais xn sobre n. Vou pegar essa média aritmética e vou levar ela ao quadrado, certo? Vou levar ela ao quadrado. Vou levar aqui ao quadrado. Aqui ao quadrado. Depois vamos ver por que eu estou levando ao quadrado. Quando eu levar ao quadrado aqui, vai ficar média aritmética ao quadrado, não vai? Vai ser igual a quem? Ó, quadrado da soma de n termos. Bem, quadrado da soma de n termos vai dar x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais reticências, mais xn ao quadrado, mais 2x1, x2, mais reticências, mais 2xn menos 1 vezes xn. Vou dar uma coisa assim, sobre n ao quadrado. Não vai dar isso? Aqui é x2 ao quadrado. Bem, só que a gente sabe que a gente provou que essa soma que está aqui em cima, esse resultado, que é o quadrado dessa soma, isso aqui de cima, é menor ou igual que, já que é o quadrado da soma de termos, é menor ou igual que nx1 ao quadrado, mais nx2 ao quadrado, mais nx3 ao quadrado, e assim vai. Bem, então isso aqui, ó, esse valor todo aqui, isso aqui é menor ou igual que o quê? Já provou, menor ou igual a esse numerador aqui, vai ser menor ou igual que nx1 ao quadrado, mais nx2 ao quadrado, mais reticências, mais nxn ao quadrado. Provou que esse numerador aqui é menor ou igual que isso aqui, certo? Pode ser igual, aí vai igualar uma fração com a outra. Bem, isso sobre n ao quadrado, porque se o denominador é o mesmo, se o denominador aqui é o mesmo, você repetir o mesmo denominador, n2, e o numerador daqui é maior ou igual que esse, então esse resultado todo é maior ou igual que esse resultado, certo? Porque esse numerador é maior ou igual que esse numerador que está aqui em cima, a gente já provou, através do quadro que eu apaguei anteriormente. Se os denominadores são iguais, o que vai me interessar para diferenciar uma fração da outra é o numerador, já que os denominadores são iguais. Se esse cara é maior ou igual que esse, então esse resultado vai ser maior, esse resultado aqui vai ser menor ou igual que esse aqui, certo? Já que esse cara aqui é maior ou igual que esse daqui de cima. Esse numerador aqui é maior ou igual que esse numerador que está aqui em cima. Então esse resultado todo aqui, já que o denominador mesmo é maior ou igual que esse resultado todo aqui, certo? Bem, mas aí eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar nessa fração um n em evidência. Se eu puser um n em evidência, olha o que vai acontecer. Vai ficar n que multiplica quem? x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais reticências, mais xn ao quadrado. Isso tudo sobre n ao quadrado. Aí eu vou cortar esse n com esse n2 aqui. Então essa fração é igual a essa, que vai ser igual a quem? Vai ser igual a x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais reticências, mais xn ao quadrado, sobre n. Então, isso tudo aqui que eu acabei de provar, isso tudo aqui, que é o quadrado da média aritmética, é menor ou igual que isso, que por sua vez é igual a isso, que por sua vez é igual a isso. Ou seja, isso aqui é maior ou igual que o quadrado da média aritmética. Mas quem é esse cara aqui? Lembra lá da generalização da média quadrática? A média quadrática era a raiz quadrada disso aqui,
Se não tem raiz quadrada, eu peguei a média quadrática e levei ao quadrado. Certo? Então isso aqui, ó, é média quadrática para n termos ao quadrado. Então, conclusão. O que eu cheguei à seguinte conclusão? Que a média quadrática ao quadrado é maior ou igual que a média aritmética ao quadrado. Então, vou colocar aqui, ó. Conclusão é o seguinte. Então, o que a gente chegou aqui na conclusão? Que a média aritmética ao quadrado é menor ou igual que a média quadrática ao quadrado. Certo? Olha, se isso, eu posso levar ambos os lados ao meio, ou então raciocinar. Se isso ao quadrado é menor ou igual que isso, então isso aqui é maior ou igual que isso. Ou então eu levo ao meio ambos os lados, já que ambos são números positivos. Então eu vou levar, posso levar um meio aqui e levar um meio aqui, certo? Não vou alterar em nada. Eu vou ter o quê? Que é a média aritmética. A média aritmética é menor ou igual que a média quadrática, conforme que ele vai demonstrar. Certo? Então acabamos de provar aqui a média aritmética é menor ou igual que a média quadrática. Por quê? Porque eu descobri que a média aritmética ao quadrado ficou sendo menor ou igual que a média quadrática ao quadrado. Ou seja, isso, para isso ao quadrado ser menor que isso ao quadrado, isso tem que ser menor ou igual que isso. Então a média aritmética é menor ou igual que a média quadrática, certo? Bem, então copie isso aí, agora vamos colocar tudo resumido aí, das médias, tá? Copie isso aí que eu vou apagar, tente entender, me pergunta, se não entendeu, eu vou apagar e vou agora fazer o resumo geral. Então, o resumo geral é o seguinte. O que eu descobri? Que a média quadrática é maior ou igual que a média aritmética, que por sua vez é maior ou igual que a média geométrica, que por sua vez é maior ou igual que a média harmônica. Então esse é o resumo aí do que a gente acabou de estudar aí, tá? É o resumão aí. Tá? Então nos próximos vídeos, gente, tentem revejam esse vídeo aí, tá? Dá um pause, tenta entender. Eu sei que é bastante coisa, com bastante desigualdade, mas tenta entender essas desigualdades básicas que a gente fez aqui. A gente vai fazer mais desigualdades. Desigualdade de Cauchy-Schwarz, desigualdade de Cauchy, tá? Outros lemas de desigualdade aí. Vamos resolver questões complexas envolvendo desigualdade de média, básicas e complexas. E depois vamos partir para algumas equações irracionais que se transformam em módulo, equações modulares. E tenta entender então o que a gente deu nessa aula, pelo menos tenta entender. Tá? Dá um pause, lê com calma, tenta provar você sozinho, vê onde você pecou na demonstração. Treina as médias com alguns números, para saber como é que é o mecanismo da média, a fórmula geral das médias para N termos. Tenta entender as demonstrações, como eu cheguei nessas desigualdades aqui. Então na próxima aula a gente vai treinar alguns exercícios envolvendo essas médias e vamos partir para outras médias sem ser essas aqui, sem ser desigualdade entre médias. Tá? E depois vamos misturar as questões aí envolvendo tudo, questão mais complexa. Vou colocar uma folha de disposição no e-mail de vocês e vamos resolver essa folha de cabo a rabo aí, colocar umas 30 questões de alto nível, tá ok? Questões mais complexas aí. Tá? Então, até um próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai fazer exercício envolvendo isso aí e vamos ver outras médias. Ok? Então, obrigado aí.